Meus irmãos, vamos para a palavra. Foi lido Romanos, um assunto maravilhoso, que nós olhamos para a palavra. Quando nós olhamos, a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 28. Antes do 28, o 26, os irmãos observam um pouquinho o 26. A palavra diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, como o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os irmãos observam bem que a palavra diz claro, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. No momento de fraquezas nossa, o Espírito Santo nos ajuda. Amém? Nós temos conosco na terra o Espírito, por isso que nós temos que viver uma vida de temor, fazer tudo com zelo, com temor, porque o Senhor Espírito, Ele está conosco. Temos que ter reverência ao nome do Senhor, fazendo tudo para a glória do nome dEle, para que o nome do Senhor seja glorificado no meio do seu povo. Então diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há momento, diante de algumas situações, alguns problemas, você fica até sem palavras, e o Espírito Santo naquela hora nos ajuda aqui diz a palavra, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até com gemidos inexprimíveis Ele intercede junto ao nosso Rei Senhor Jesus, ao Pai. Os irmãos, vejam o Espírito Santo trabalhando por nós, nos ajudando, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O 27 diz assim, aquele que sonda os corações. Quem que sonda o nosso coração? O Senhor Jesus, em Espírito, Pai, Filho, Senhor Deus, Pai, Deus Filho, Senhor Jesus que está conosco, que é o nosso Salvador. Aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. O Senhor Jesus conhece a intenção do Espírito Santo que nos ajuda. Ele conhece a intenção do Espírito, Ele sabe quando o Espírito Santo leva os nossos problemas ao nosso Rei Senhor Jesus. Ele conhece a intenção do Espírito, o que o Espírito Santo está levando a Ele. Os irmãos observam bem, vamos dizer, quantos milhões tem de cristãos sobre a terra? Se nós olhamos, todos têm ali a sua intercessão junto ao nosso Rei Senhor Jesus. Por isso que é importante, meus, todos nós vivermos uma vida de temor, sabermos que o Espírito Santo intercede por nós nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, no momento que você está sem palavra, numa situação difícil, o Espírito Santo intercede por nós. Então aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, o Senhor Jesus sonda o nosso coração, Ele sabe o que nós estamos passando, e o Espírito Santo intercede por nós, para que nós recebemos a bênção de nosso Rei Senhor Jesus. Então a palavra diz, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de nosso Pai. Ele intercede por nós, pelos santos, de acordo com a vontade de nosso Pai Celestial. Aqui os irmãos vejam, quem intercede por você? O Espírito Santo está conosco presente. Por isso que é importante você ter um zelo pelo seu corpo, que é templo vivo do Espírito Santo, morada do Senhor. Você saber que o Espírito do Senhor está no teu viver. É a obrigação de todo cristão, você reconhecer que você é um templo vivo do Espírito do Senhor e lutar para fazer o melhor para a glória do Senhor. Amém? Quantos podem a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Que a nossa vida seja para a glória do nome do Todo-Poderoso. Aleluia. A palavra diz que nós somos mais que vencedores. Mais mesmo. Os irmãos observam bem, hoje a vitória que tem o cristão, você saber que o Senhor é contigo, você vencer o mal, vencer o inferno, ser uma morada viva do Todo-Poderoso, ter uma segurança gloriosa. Após essa vida, estaremos com Cristo em glória. Por isso nós temos que zelar pelo nome de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, ter um zelo pela sua presença, saber o quanto Ele é especial na nossa vida, e reconhecer também
que o primeiro lugar da nossa vida precisa ser para o Senhor. O Senhor Jesus precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Que, como Paulo diz, Romanos 1:16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos hoje têm vergonha do Senhor Jesus? Meus irmãos, que nós confessamos esse nome glorioso, que nós confessamos esse nome maravilhoso, que é a nossa salvação, amém? Cuspa dizer aleluia? Aleluia! Que a vida nossa seja para louvor de nosso Rei, Senhor Jesus. Então a palavra diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Se nós amamos o Senhor, vou fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Então a palavra diz claro, sabemos que o Senhor age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Ele age em todas as situações, em todas as causas, para o bem daqueles que o amam. Aqui, meus irmãos, a palavra diz claro, que aqueles que o amam, é importante você amar o Senhor com zelo, ter um zelo pela presença do Todo-Poderoso, você reconhecer que o Senhor está em todo o teu espaço, você reconhecer que a tua vida é um templo vivo do Espírito do Senhor. Então você amar o Senhor e demonstrar gratidão a Ele por ter nos escolhido para a glória do seu nome. Então aqui a palavra diz que o Senhor age em todas as coisas. A palavra diz, claro, sabemos que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele age em tudo. Por isso que o cristão deve reconhecer a grandeza do Senhor onde no teu viver. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O Senhor nos chamou com propósito, de acordo com o seu propósito. Por isso que todos nós temos que reconhecer que nós somos simplesmente ferramenta nas mãos do Senhor. Agora o propósito do Senhor na vida de cada um de nós temos que estar em condições para que o Senhor possa nos usar. O cristão precisa estar em condição. O propósito do Senhor é para a vida de cada um. Que todos nós lutamos pela presença do Todo-Poderoso. Todos nós lutamos, como o Senhor Jesus diz, é chegado a vós o reino de Deus. O reino do Senhor está conosco. Que você tenha ousadia, liberdade para falar do Senhor Jesus aos demais. Você falar da razão da tua esperança de vida eterna, com segurança. Você falar com segurança, Jesus é o meu Senhor. Vamos conhecer essa pessoa gloriosa. Vamos conhecer essa pessoa preciosa, vamos viver com Ele, lutar para estar com Ele, amém? Vamos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. A palavra diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Os irmãos observam bem, pois aquele de quem antemão conheceu, também o Senhor deu a nós a oportunidade de conhecer a Ele, deu a nós essa oportunidade de santo, pois aqueles que de antemão conheceu, nós temos oportunidade santa que Ele nos deu de nós conhecermos a Ele. Também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Os irmãos, vejam aqui, Ele predestinou, já que vocês seguem os passos do meu Filho, vocês reconhecem que eu chamei vocês para a minha glória, para estar comigo, vou predestinar vocês, eu vou dar a vocês um corpo glorioso, semelhante ao do meu Filho, amém? Os irmãos observam bem, o que ele diz aqui claro, ó, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Nós vamos ter um corpo semelhante ao de nosso Rei e Senhor Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Observa bem, a fim de que ele, Jesus o Senhor, seja o primogênito entre os muitos irmãos. Já pensou, meus? Nós somos irmãos de nosso Rei, Senhor Jesus. Você saber que você é irmão de nosso Rei, Senhor Jesus é o primeiro, Ele é o primogênito. Nós somos os demais irmãos. Se fala da igreja viva, desde Abel, o primeiro Marte. Os demais, todos irmãos em Cristo Jesus. Todos nós irmãos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é o primogênito.
que nós nos alegramos, meus irmãos. Por isso que a igreja do Senhor, principalmente nas últimas horas, que os dias são maus. Os irmãos observam bem, a palavra diz que os dias são maus. Quem falou? O próprio Senhor Jesus. Os irmãos calculam de uns 15 anos para cá, a situação que está vivendo a terra, virando a terra, a condição que está vivendo, a ação do mal, como está propagando demais. O que é isso, meus irmãos? A igreja do Senhor, nas últimas horas, nós precisamos fazer a diferença. As pessoas precisam olhar para você e reconhecer que você serve o Senhor com sinceridade. Você conhece um Senhor precioso, que vive e reina para todo sempre, que não aceita as banalidades que acontecem hoje. Não podemos conformar com esse mundo no pecado. Não podemos aceitar a ação pecaminosa desse mundo. Nós temos que reconhecer que o mundo está por conta do mal, e nós estamos por conta do Espírito do Senhor que está conosco, nos guiando para glória eterna, está com o Senhor Jesus em glória, amém? Por isso é dever de cada cristão ser diferente, você reconhecer que você está sendo guiado pelo Espírito do Senhor, você está sendo chamado para estar com o Senhor Jesus em glória. É o que diz Romanos mesmo, capítulo 2, 12, verso 2. Não conforma com este mundo pecaminoso. Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Reconheça que você foi chamado para ser um abençoado. Você foi chamado para ter um lar abençoado, uma família abençoada. Amém? Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Aleluia! Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então diz a palavra, quando nós olhamos, aqui diz claro, conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E ao que predestinou, também chamou. Aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Observa bem. Aos que chamou, os irmãos observam bem, isso aqui é muito importante, ó. E aos que predestinou, ele nos predestinou para ter um corpo semelhante ao de seu Filho, o Senhor Jesus. Também chamou, ele também nos chamou, e aos que chamou, também justificou. Nós estamos justificados. A palavra diz que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus nos purificando de todo o pecado, nós estamos justificados aos olhos de nosso Pai Celestial. Amém? Fomos justificados. Então nosso Pai olha para nós, nós estamos justificados, sem pecado. Através do sangue do Senhor nós estamos justificados. Então a palavra, e aqui diz, ó, e aos que justificou, também glorificou. Então, e aos que ele justificou, ele glorificou. O que quer dizer isso? A glória do Senhor está sobre o viver de cada cristão. Por isso que o Senhor Jesus diz, vocês são luz no mundo. Vocês são diferentes no mundo. A diferença que está é que você foi glorificado pelo nosso Pai Celestial. A glória dele está onde? Sobre o teu viver. A glória dele está sobre o teu ser. Por isso nós temos que viver uma vida de temor. Você olhar para dentro de você e dizer para você mesmo, eu sou especial, porque o Senhor me chamou para a glória do seu nome. Eu não posso conformar com esse mundo pecaminoso. Eu não posso aderir a esse mundo pecaminoso. O meu viver é para adorar o meu Rei, Senhor Jesus. Amém? Vamos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor. Está muito fraco esse glória. Quantos pode dizer glória? Glória a Deus. Aleluia! Que os irmãos exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Então quando nós olhamos para a palavra, os irmãos observam bem, aqui falando do 29, nós podemos ver o que o comentarista diz na parte final aqui, ó. Diz assim, ó, predestinou, ajustou os crentes a semelhança de Cristo, para que o Filho tivesse a posição de mais alta honra na grande família de Deus. Os irmãos, veja, o Filho tivesse a mais alta honra
na família de Deus. O Senhor Jesus é grandemente honrado no teu lar, meu irmão. Quantos podem glória a Deus? Glórias ao Senhor. Precisa ser honrado dentro da tua casa, no teu ser, na tua vida, que é um templo vivo do Espírito Santo. A igreja que vai subir, somos nós, individualmente. Por isso não conforma com esse mundo pecaminoso, mas transforma pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Lute para você viver para a glória do Senhor. 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que nós podemos dizer diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante dessas coisas? O que está preparado para você? O que o Senhor fez? Que nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. O que a palavra diz claro, quando nós olhamos, que diremos, pois, diante dessas coisas? O que você pode dizer diante de tudo que está preparado? O que você pode colocar no teu coração nessa noite? Diante de tudo está preparado para você. Você pode olhar para dentro de você cada dia e dizer: eu vou mudar mais, eu quero mais e mais Jesus, o Senhor comigo. Amém? Lute para estar com o Senhor. Reconheça que o primeiro lugar precisa ser para a glória do Todo-Poderoso, aleluia. Então, como diz o 27, que foi já explicado, aquele que sonda os corações, o Senhor sonda, Ele sabe. Por isso, meus irmãos, eu sempre peço aos irmãos, como está o irmão José, internado lá no UTI, sofreu acidente, visitando ele diz: claro, pastor, eu estou orando, eu sinto aqui a presença do Senhor. Os irmãos observam bem, 79 anos ele completou agora, dia 26, devemos orar para ele hoje. 79 anos, o irmão está lúcido, consciente. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Os irmãos observam bem o quanto é importante uma pessoa estar chegando ao final de dizer adeus planeta Terra, mas saber que foi predestinado, foi chamado pelo Senhor e recebeu ali uma ordenança do Senhor para ser conforme o seu Filho glorioso. Está firme e seguro no Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Diante de tudo, lute para estar com o Senhor. Lute como o nosso irmão está lá, passou por um acidente gravíssimo, o Senhor está fazendo um milagre, está levantando o nosso irmão. É isso que nós queremos. Mas a maior riqueza nossa é você poder olhar para dentro da vida do ser humano, o cristão, e no momento difícil, no momento que a pessoa está ali no leito, ele está ali buscando o Senhor. Isso agrada os olhos do Todo-Poderoso. Amém? Então o que diz quando nós olhamos para a palavra? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Que levanta o inferno. A única coisa que nós não podemos conformar com o pecado, com o erro, aceitar o erro, não pode. A palavra diz claro, quando nós olhamos para tudo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é conosco, meus, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. Os irmãos observam bem, nosso Pai não poupou o seu próprio filho. Os irmãos observam bem, se nós pararmos e raciocinar rapidinho, nosso Pai, Filho e Espírito Santo estão em glória, como estão sobre o comando de todo o universo, tem domínio de tudo. Estava o Pai e o Filho, para o nosso Pai Celestial dizer: meu filho, eu quero que você vá na terra e se faça carne. Houve uma separação do Pai com o Filho. Ele vinha na terra, ele não poupou o seu próprio filho. Vou deixar a sua companhia, meu filho, mas eu quero que você vai à terra, se faz carne, que você dê a vida para resgatar a vida do homem, sentido homem e mulher, para a glória do meu nome. Então o que diz aqui quando nós olhamos para a palavra? Aquele que não poupou o seu próprio filho, nosso Pai não poupou o próprio filho, o Senhor Jesus, mas entregou por todos nós. Observe bem. Por isso, irmão, quando você coloca o olhar no Senhor Jesus, você é abençoado. Você coloca o teu olhar nele, você é forte, você torna vencedor. Por isso que temos que levar com seriedade. Estamos diante da luz, nunca se brinca com o Senhor. Leva a sério.
Porque não estamos falando de vida aqui de 70, 80 anos, estamos falando de uma eternidade. E o Senhor Jesus é vida para nos dar vida eternamente. Amém? Então, quando nós olhamos para a palavra dizendo que o nosso Pai não poupou aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? Quando nós olhamos, será que certamente não nos dará tudo a mais? Nós teremos tudo a mais de graça. Teremos tudo a mais de graça. O Senhor Jesus fez tudo por nós. Ele fez um sacrifício completo, perfeito aos olhos do nosso Pai. Quantos hoje querem ser abençoados, procuram caminhos errados, fontes erradas? A fonte da bênção é o Senhor Jesus. Quem pode te dar tudo a mais é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tudo de graça. Amém? Esse é o Jesus que estamos aqui falando, o nome dele precioso. Esse é o Senhor maravilhoso. Esse é o Senhor glorioso, que você deve lutar para estar com Ele dia após dia, porque você recebeu essa tão grande oportunidade, essa tão grande salvação de graça, de graça. E olha pelo amor de nosso Pai, Ele não poupou o seu próprio Filho que estava com Ele. Quando diz Evangelho segundo São João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, o amor inexplicável de nosso Pai, que o único Filho que Ele tinha, Ele deu, para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas tenha vida eterna. Estamos aqui para a vida eterna, amém? Estamos aqui para ter vida eterna com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se você zela pelo bem, se você zela pelo que é certo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A palavra diz, quem fará? Se você é zeloso pelo bem, você pode até ser odiado, caluniado, por você querer o certo, mas faça o certo, que aos olhos do Senhor você é aprovado. Amém? Faça o certo, que aos olhos do Senhor você é aprovado. Nunca conforma com este mundo pecaminoso, nunca aplaude o erro desse mundo pecaminoso. Rejeita. Pela renovação do vosso entendimento, você reconhece que a tua vida é do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 34. Nós olhamos para o 34. A palavra diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. Quem pode nos condenar? Se você está olhando para o Senhor Jesus, se você está vivendo para o Senhor Jesus, quem os condenará? Foi Jesus que morreu, foi Ele que deu a vida por nós, foi Ele que deu a vida para a nossa salvação, foi Ele que deu a vida para nos livrar do sofrimento eterno. Então a palavra diz claro: quem os condenará? Se foi o próprio Senhor Jesus que deu a vida para nos libertar. Por isso, meus irmãos, é dever da igreja você manter o teu olhar fixo no Senhor Jesus cada dia, saber que com Ele você vence, com Ele você é mais do que vencedor, como diz a palavra nessa noite. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Quantos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor. Quantos para dizer aleluia? Aleluia! Glorificado e poderoso o nome do Senhor. A palavra nos diz, quando nós olhamos para a palavra, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Os irmãos observam bem, quem morreu, que deu a vida para nos salvar, foi o Senhor Jesus. E à direita de nosso Pai está o Senhor Jesus intercedendo por nós. Quem está conosco na terra? O Espírito Santo. Quem está à direita de nosso Pai intercedendo por nós? Jesus, o Senhor. Por isso que é importante, cada cristão coloque o teu olhar no Senhor Jesus. Clame, ore. Faça, meus irmãos, plano nos vossos lares. Tira período de oração. Quantos não podem vir no templo? Ora. Leia a palavra. Dedique o Senhor. Lute pela salvação dos vossos familiares.
Explica para eles que a salvação está exclusivamente no Senhor Jesus, que a verdadeira religião que salva é Jesus o Senhor, amém? Somente Ele pode nos religar ao nosso Pai Celestial, somente Ele. E quantos estão presos na placa da igreja, pleno da sua vida na pessoa gloriosa do Rei Senhor Jesus, amém? Ele pode perfeitamente nos religar ao nosso Pai Celestial, e nós teremos vida eterna com o nosso Rei Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aleluia. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Aqui quando nós olhamos para o 35, diz assim, Paulo aqui queria demonstrar aos seus leitores que o sofrimento não faz separação entre o crente e Cristo. O sofrimento não faz separação entre o crente e Cristo, mas na realidade os conduz em direção a um alvo final. O sofrimento nos conduz a direção a um alvo final. Você pode passar o que passar na terra, o sofrimento que você enfrentar, mas o nosso alvo um dia estar com Ele em glória e dizer adeus planeta Terra, adeus dor, adeus choro, adeus tristeza, agora minha vida é com o meu Rei em glória, amém? Que nós lutamos para isso, dia após dia, meus irmãos, para estar com o Senhor Jesus em glória. Então quando nós olhamos para a palavra, podemos observar quem nos separará do amor de Cristo. O que pode separar você do amor de Cristo? O que pode separar? Quando nós olhamos claramente, os irmãos vejam assim, quando diz assim, é impossível alguém se fugir ao alcance do amor de Deus. É impossível alguém se fugir do amor do Senhor Todo-Poderoso. É impossível nós fugirmos, não tem como. É o que o salmista diz, Senhor, Salmo 139, se eu fizer um buraco profundo e me colocar ali, o Senhor está. Se eu subir na altura, o Senhor está. Se eu for distância no mar, distância longe, o Senhor ali está. Como fugirei da tua presença? Como posso fugir do teu olhar? Como posso fugir da tua presença? Por isso ele diz, sonda-me, ó Deus, o Senhor conhece todos os meus caminhos, sonda-me. Salmo 139 diz, sonda-me. O quanto é importante, meu irmão, você dar liberdade ao Senhor sondar a tua vida, amém? Que o Senhor possa olhar para você e não ver no teu viver nenhum caminho mau. O Senhor vê na tua vida propósitos bons de estar mais e mais com Ele, propósitos bons de lutar mais e mais, de viver para a glória dEle. Isso é importante no viver de cada cristão. Então quando nós olhamos para a palavra, aqui nós vemos claramente, é impossível alguém se fugir ao alcance do amor do Senhor Deus. Ainda diz assim, nem qualquer outra coisa na criação. Quando nós olhamos, então a palavra diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição? Estou falando, será a tribulação, no momento da tribulação. No momento da tribulação, o cristão que conhece o Senhor, no momento difícil, o que os irmãos fazem? Vem uma tribulação difícil, vem uma ação difícil, você começa a orar. Se as coisas não resolvem, se está orando, começa a jejuar, intensifica mais o jejum, a oração, começa a aproximar do Todo-Poderoso. Você vai aproximando, aí você naquele momento de tribulação, você vê que o Senhor é contigo. Então a palavra diz, quando nós olhamos, será a tribulação, a angústia, o momento de angústia vai separar? Não. Ou a perseguição, ou a fome, nudez, ou perigo, ou espada. Nada, meus irmãos, pode nos separar do amor do Senhor. O amor do Senhor nos alcança em todas as situações. Em todas as situações você precisa reconhecer que o Senhor está com você. Em toda a situação dessa vida precisa reconhecer que o Senhor está olhando para você, que você é dele, você foi chamado para
o seu santo nome, para a glória do seu santo nome, aleluia. Então diz a palavra, como está escrito: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Isso aqui o salmista usou no Salmo 44, 22. O salmista diz: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Por amor ao Senhor enfrentamos a morte todos os dias. Por amor ao Senhor nós precisamos estar dispostos a morrer. Se algo chegar e falar você nega esse nome, ou senão você vai morrer, que mate-nos. Mas Jesus não se nega, amém? Esse nome não se nega. Esse nome é para nós confessarmos aqui e na eternidade. Ele é Senhor o Todo-Poderoso, amém? Quantos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor. Oh, glórias, aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Que nós possamos, meus irmãos, louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor. Nunca devemos ter vergonha desse nome precioso, desse nome maravilhoso, porque Ele é tudo no nosso ser, aleluia. Por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Precisamos ser considerados como ovelha destinada ao matadouro. Se for preciso morrer por causa desse nome, que o nosso viver vá, que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Precisamos estar como ovelha destinada ao matadouro, disposto, por causa do Senhor Jesus, aconteça o que aconteceu, nosso viver será dele, porque a nossa segurança está com Ele nós estamos seguros, amém? Estamos seguros aqui e na eternidade. Essa é a segurança para os filhos do Todo-Poderoso, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas, em todas as situações da vida, no momento da angústia, no momento que você enfrenta uma perseguição, uma tribulação, momento de fome, momento de nudez, de perigo, de espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, porque quem peleja por nós, meus irmãos, está sempre conosco. Você pode passar o que passar, o Senhor Jesus é contigo, Ele vai te dar vitória. Quando você está olhando para Ele, você sabe que você estiver passando uma dificuldade, uma luta, mas você vai vencer, porque no Senhor Jesus nós somos mais que vencedores, aleluia, amém? Vamos fazer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então diz a palavra: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nada, meus irmãos. Aqui é importante você olhar para a sua vida. Nada pode nos separar do amor de nosso Rei, Senhor Jesus, amém? Nada. Que o teu viver, por isso o cristão precisa ser sábio, lutar pela glória do Senhor que está sobre o teu viver, lutar pela presença do Senhor que está contigo, manter a presença do Senhor, você ser um guarda do teu viver, guarda a tua casa, guarda o teu viver, para que o adversário não toque em você, você venha pecar contra o Todo-Poderoso. Porque se você manter o teu olhar fixo no Senhor, cada dia você é um abençoado, você é um vencedor, você vence todas as situações, como foi relatada a palavra. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, os irmãos perceberam bem, nem a ação do inferno, nada. Quando a palavra diz estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nada, nem a ação do mal. Se você está olhando para o Senhor Jesus, você é vencedor. Se você está olhando para o Senhor Jesus, Ele é contigo. Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os irmãos observam bem,
como eu já havia dito, nem altura nem profundidade. É impossível alguém se fugir ao alcance do amor do Senhor. É impossível alguém se fugir ao alcance do Senhor. Os irmãos, vejam, que Senhor é esse? É impossível alguém fugir do alcance do amor do Senhor. Onde você estiver, quebrante teu coração, que o Senhor será contigo. Amém? Aonde você estiver, reconheça a mão do Senhor em tudo, e o Senhor será o teu Deus, o Senhor será o teu protetor, o Senhor será a pessoa que cuida de você, que zela de você e que te abençoa em tudo. Amém? Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração.